Lucas capítulo 18, versículos de número 7 e versículo de número 8, diz assim: E acaso Deus não hará justiça a seus escogidos que clamam a Ele de dia e noite? Se tardará em responder-lhes? Os digo que pronto les hará justiça. Pero quando venga el Hijo del Hombre, achará fé en la tierra. Voy a leer de nuevo el versículo 7 y 8 que dice así: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Y tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, achará fé en la tierra. Todos nosotros que tenemos la oportunidad de leer la palabra de Dios, conocemos esta parábola de la viuda y del juez injusto, que ella clama para que él atienda su situación y él rechaza, no la quiere oír, pero ella sigue insistiendo con perseverancia. Y dice la Biblia que este juez, él dice así: sé que no temo a Dios y tampoco a los hombres, pero para que esta mujer pare de molestarme, la voy a atender. Y entonces dice la Biblia que esta mujer recibe su victoria, es atendida por este juez. Y en esta parábola el Señor nos quiere dar lecciones espirituales. Y la primera es que no debemos desistir en la primera vez que recebemos un no. Esse texto está valorando a perseverança, a firmeza, a convicção, saber lo que se quiere. Pero dice a Bíblia que o Senhor, usando esta parábola, pergunta para eles: e quando o Hijo del Hombre viniere, achará fé em la tierra? Es aqui que o Espírito Santo habló a mi corazón allá en el mes de marzo, y hoy esta palabra es más viva do que ayer, porque lo que voy a hablar a los hermanos son experiencias que nosotros hemos vivido, lo que Dios nos habló en el inicio del año. Ninguna palavra cayó por tierra. E nada é surpresa para Deus. Deus sabe todas as coisas. Dice a Bíblia que o Senhor é o mesmo ayer, hoy e lo será para sempre. Deus estuvo em tu passado, Deus está em tu presente e mira, Deus já chegou em tu futuro. Porque Deus não está preso no tempo, Ele é o dueño del tempo. E lo que Deus nos habló ayer, hoy é mais vivo e mais real. E a Bíblia está dizendo que quando venga o Hijo del Hombre, achará fé em la tierra. Comienzo a dizer que as palavras do apóstolo Pablo são mais vivas hoje do que o dia que ele falou. Pablo dijo que os últimos dias seriam difíceis, seriam dias de batalhas, de guerra. E agora entendo por que o pastor Billy Graham dijo que a Bíblia é mais atual que o periódico que vai sair amanhã, porque a Bíblia foi inspirada por la palavra de Deus. E Pablo dijo que estes dias seriam dias difíceis, dias de batalhas, dias de guerras. Quando Pablo escreve a los Efésios, ele nos ordena estar revestido del poder de Deus. Quando Pablo escreve, por exemplo, a seu hijo em la fé Timoteo, ele diz que seu hijo na fé deveria estar fortalecido en el Senhor e em la fuerza de su poder, porque enfrentaríamos dias de tinieblas, de oscuridade, difíceis, pero em todos eles nós teníamos uma experiência do cuidado de Deus. E o texto que nós hicimos lectura é uma pergunta relacionada à la fé. Quando Jesus volver, será que ele vai encontrar gente com fé? E é exatamente isto que o diabo quer atacar, nossa fé. Quando Pablo escreve a los romanos, Pablo diz que todo lo que es hecho sin fé es pecado. Es decir, que lo que mueve, lo que motiva, lo que activa nuestras vidas es la fe.
Quando Pablo escribe a los Efésios capítulo 2, ele disse que nós fuimos salvos por la gracia, por medio de la fé. E isto não viene de vosotros, pero es don de Dios. Es decir, que la fé es lo que abre la puerta para entendermos e aceptarmos a Jesús. E quando o apóstolo Pedro, ele habla sobre a fé, ele disse que nós devemos batalhar por nossa fé. ¿Por quê? Porque o diabo quer roubar, menguar, matar nossa fé. Porque um povo sem fé é um povo sem esperança. Um povo sem fé é um povo sem segurança para tomar possessão de las palavras que Deus ha hablado. E se uno não toma possessão de lo que Deus ha hablado, uno cai por tierra e é machacado por el diablo. Acuérdense que dice a Bíblia no Salmo 91 que há uma saeta que vuela al mediodía, e esta saeta é lo que Pablo dijo a los Efésios, que são saetas del enemigo e que nós devemos usar o escudo de la fé para repreenderla. E nesta manhã, o Espírito Santo quer fortalecer sua fé. E nesta manhã, o Espírito Santo quer levantar tu casa, tu família, tus projetos. Creia, Deus vai intervenir nesta crise, Deus vai trabalhar, Deus te vai llenar de graça, te vai llenar do Espírito Santo. Algo lindo de Deus se viene. Ahora, a gente que tem fé e que está vivendo e obrando por fé, seus frutos são visíveis. E é isto que quero falar-lhes nesta manhã, depois de introduzir, de dizer que os dias são difíceis, que é um cumprimento bíblico, pero que o Senhor está buscando fé em nós. Eu les quero dizer e falar nesta manhã sobre os frutos de la fé em los tiempos de crisis. Los frutos de la fé em los tiempos de crisis. Fé não é uma crença, fé é um elemento que me conecta com o cielo por meio de Jesucristo. Fé não me hace ver como estão as coisas, fé me possibilita ver como as coisas se vão quedar. E eu quero dizer-te que as coisas vão quedar melhor. Pero pastor, a Bíblia diz que os dias seriam difíceis, então nós queremos que as coisas vão empeorar, pero nós temos fé. E quem tem fé tem acesso ao sobrenatural. Nós vamos viver algo sobrenatural nestes dias, pero o cielo e Deus está com expectativa, esperando a manifestação de nossa fé. Pero quando venga el Hijo del Hombre, achará fé en la tierra. ¿Cuáles son los frutos de la fe? Primer fruto de la fe en tiempos de crisis es que debemos creer que Dios está en el control. Salmo 91 dice que 1000 cairão a tu lado, 10,000 a tu derecha, pero no te va a tocar a ti. Como? Algo pode vir sobre você e 1000 cai a um lado, 10,000 ao outro e não te toca a ti, porque Deus te está guardando. Deus está en el control. Esta es la fé que Deus está esperando de nós, hermanos. En este año eu vi muitos cristianos desesperados. Eu vi cristianos abandonar la fé. Eu vi cristianos abandonar la congregação. Eu vi cristianos dar as espaldas a seus pastores. Pero el problema de estos cristianos não está en el ámbito natural. O problema de ellos es que ellos no creyeron que Dios está en el control de la situación. Las cosas no se dirigen, las cosas no se resuelven aquí. Cuando Pablo escribió a los Efesios, él dijo que nosotros fuimos bendecidos y Dios nos ha puesto en las regiones celestiales. Las cosas no se resuelven acá, primero en el mundo espiritual y después en la tierra. Es decir que cuando las cosas con Dios no van bien, las cosas con los hombres también no van bien. Es decir que en esta mañana Dios te está diciendo: hijo, aunque tú estés desesperado, la desesperación tomó cuenta de tu corazón, mire hacia arriba, todavía estoy asentado en mi trono, oh gloria a Dios.
É por isso que Isaías, no capítulo 6, Isaías está passando por um período de pérdida, se murió o rei. Isaías está em um período de luto, pero no capítulo 6 diz assim: en el año en que se murió el rei, eu vi el Senhor assentado em um alto e sublime trono. Quero dizer a los hermanos en esta mañana, el trono no está vacío. El Senhor todavía está assentado en él. Dios todavía está gobernando la situación. Dice la Biblia que los caminos de Dios são mais altos que nossos caminhos. Deus todavia está en el control. Aquieta tu coração. Com uma mano Deus te está cuidando e com a outra Deus está obrando e poniendo as coisas em su devido lugar. Pero pastor, eu não logro ver. Há coisas que não se vê, pero se crê. Deus está en el control de todas as coisas. É algo íntimo de cada um. Pero eu he creído que Deus está no controle. Hemos passado dificuldades, pero hemos vencido porque Deus está no controle. Quando hacemos leitura de Romanos capítulo 8, quando Pablo dijo: em todas estas coisas somos mais que vitoriosos. Que coisas são estas? Pablo disse: acusação, condenação, persecução, tribulação, aflicção, angústia, peligro, separação. São todas as lutas que Pablo disse em Romanos capítulo 8. Depois que a lista termina, ele disse: em todas estas coisas somos mais que vencedores, porque nossa vitória não vem de aquele que está no prédio mais caro de nossa ciudad. Nuestra vitória não vem de aquele que está sentado em la silla del gobierno terreno. Nuestra vitória vem de aquele que está em um alto e sublime trono, que tem poder en el cielo, en la tierra e bajo la tierra. Crea, Deus está en el control. Acá em Brasil, creio que em Uruguai, Argentina, em qualquer lugar, muitos cristianos chegaram à conclusão que não tinham fé. Tinham um conceito ilusório, tinham uma ideia, tinham um fantasma, não um Deus em seu coração. Porque quando o Senhor está em el controle de nossas vidas e nós lo creemos, confiamos em sua palavra, nada nos mueve. Então, o primeiro fruto de la fé é creer que Deus está en el control. Quando uno charla com o pastor Abraham, nós inclusive hacemos umas bromas santas com ele, porque todo o pastor Abraham disse: está en las manos de Deus. Bueno, e é verdade. Si está en las manos de Deus, está seguro. Dice la Biblia en Jeremías 18 que el vaso se rompió, se quebró, pero en las manos del alfarero. Y el alfarero trabajó e hizo un nuevo vaso. Juan capítulo 10, versículo 28, Jesús dijo: mis ovejas están en mis manos y de mis manos nadie las puede sacar. Estamos en las manos de Dios. Entonces mi fe me hace ver que Deus está en el control. Quando o Hijo del Hombre volver, achará fé en la tierra? Sim. ¿Por quê? Porque nós creemos que Deus está en el control. El segundo fruto de la fé em tempos de crisis. Primeiro é creer que Deus está en el control. Em segundo lugar, devemos creer que não estamos solos. Hermano, eu creio que Deus se ha hecho mais vivo para nós hoje do que ayer. Há muita gente dizendo: agora se vai terminar estas iglesias, porque nós hemos limitado a congregação, nós hemos proibido que eles congreguem. Há gente maligna, há gente que de hecho quer o cuidado de los demás, pero há outros que por detrás desta ideia têm um sentimento maldoso. Agora sim, pero se olvidaram que nosso Deus não está limitado a um lugar. O salmista Davi dijo assim: Senhor, para onde me iré? Se
em todos os lugares tu estás. Se eu me vou ao cielo, ali tu estás. Se pongo mi cama en el abismo, tu também allí estás. Deus é Deus onipresente, que está em todos os lugares. Oh, glória a Deus. E a verdadeira fé me hace entender que eu não estou solo. A Bíblia diz assim: eu estaré com vosotros todos os dias hasta la consumación de los siglos. Deus está conosco, gente. Nuestra fé deve impulsionar esta visão de que nós não estamos solos. Me encanta ler a história de Moisés. Êxodo capítulo 33, Êxodo capítulo 33, diz a Bíblia que o Senhor disse a Moisés: Moisés, mi ángel irá contigo. E Moisés lhe disse: não, Senhor, se tu presencia não for conosco, não nos hagas salir de acá. Moisés estava seguro que a presença de Deus é poderosa. E disse a Bíblia que o Senhor lhe disse: amém, Moisés, mi presencia irá contigo e te hará descansar. Tener convicção que não estamos solos nos produz descanso. Saber que não estamos solos nos produz consuelo. Jesus disse assim: eu irei para mi Padre, pero eu não deixarei ustedes huérfanos. Eu rogarei a mi Padre e Ele enviará outro consolador. Pablo, quando escreveu aos Coríntios, disse assim: ustedes não sabem que vosotros sois templos del Espírito Santo e que el Deus Altíssimo habita em vosotros. Nosotros não estamos solos. Deus está conosco. Nesta manhã, reciba a palavra de Deus. Deus está contigo. Oh, glória a Deus. Eu não sei que hora você vai mirar isto. A lo mejor allá por la noche você vai mirar esta prédica, pero hay que descansar porque Deus está conosco. O salmista dijo assim: eu me acostaré e em paz dormiré, porque tu estás comigo. Glória a Deus. Solamente los que tienen verdadeira fé vão lograr creer que não estão solos. Esta soledad não te pertence. Esta soledad não está autorizada a venir sobre sua vida. Tu não estás solo, o Senhor está contigo. Não temas, que eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou tu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço com a diestra de mi justicia. Esta é nossa fé. Deus está conosco. Oh, glória a Deus por esto. Como uno logra vencer os desafios? Creyendo que Deus está conosco. Quando uno vai trabalhar para Deus, como missioneiro, como pastor, como obreiro, que há que enfrentar os desafios próprios, e há que enfrentar as guerras ajenas muitas vezes, e uno solo creer esto: não estou solo, Deus está comigo. Oh, glória a Deus. Uma persona que está em comunhão com Deus é imparável. Nadie la puede detener. E alguém disse assim: pero estás solo. É porque tu mira com tus ojos naturales. Se tu mirasse com os ojos espirituales, tu verias que eu não estou solo. Deus está comigo. Me encanta o texto bíblico em que o inimigo está perseguindo o profeta Eliseu, e daqui pouco Eliseu está em uma casa, e há um jovem com ele que o auxiliava, o servia, e o jovem sai, e daqui pouquinho o jovem começa a mirar, e vê um exército grande cercando a eles, e ele vuelve apavorado e diz: papá, o profeta,
Mira a gente que está contra nós, nos cercou, nos vai matar. E ele, profeta, orou dizendo: Deus, abre os olhos deste muchacho e revela para ele que mais são os que estão conosco do que aqueles que vieram contra nós. Mas são aqueles que estão conosco, porque o Senhor está conosco. Se Deus é por nós, ¿quién contra nós? E é de isso que se trata esta palavra nesta manhã. Tu fé não pode ser uma emoção. Tu fé tem que ser uma convicção. Tu fé deve ser uma convicção que produz frutos. E estes frutos devem ser manifestados. Como pastor? Primeiro, creia que Deus está no controle. E em segundo lugar, creia que você não está solo. Isto é fé. E alguém disse: pero te deixaram. Pablo, quando escreveu a seu filho em la fé, Timoteo, gente, capítulo 4, Pablo, mira o que dijo Pablo a partir do versículo 16. Pablo dijo assim: todos me abandonaram. Todos me abandonaram. Todos. Aí ele disse assim: pero el Senhor me assistiu, me fortaleceu e me livrou de la boca de los leones. Sempre há pero. Mamãe e papá não vieram ver-me, pero Deus sempre estuvo acá. El pastor não pode estar comigo, é um tempo complicado, pero Deus sempre está. Pero não me chamaram, não me escreveram, pero Deus está contigo, aí em tu casita, aí em tu habitação. Échale fuera esta angústia e disse: fé, eu te tomo e te digo, Deus está comigo. Oh, glória a Deus. Agora, neste tempo de crises, nossa fé não deve solamente dar frutos internos, como crer que Deus está no controle, e como manifestar fé em crer que não estou solo. Pero os frutos da fé em tempos difíceis devem ser frutos externos, palpáveis. E que fruto é este? É praticar, manifestar a solidariedade, manifestar a generosidade em tempo de crises, em tempo de limitação, em tempo de necessidade. Os hijos de Deus devem tomar possessão da palavra de Deus e saber que nós somos mayordomos, administradores, dispenseiros de los mistérios del cielo. E nos toca a nós compartilhar de maneira generosa lo que Deus nos ha dado. Acuérdense de lo que dice la Bíblia em Eclesiastés capítulo 11, que nós devemos lançar nosso pão sobre las aguas, porque depois de muitos dias lo vamos a encontrar. Pero los versículos siguen diciendo: reparte tu porción, comparte tu porción con 7 e todavía con 8. Es decir, que a matemática de Deus funciona em la ideia que quando eu comparto, Deus multiplica. Quando Jesus foi multiplicar os panes, disse a Bíblia que eram poucos panes e pescado haviam 2. E então ele levanta e ele dá graças e ele começa a compartilhar com a gente e a multiplicação começa a acontecer. Los verdadeiros hijos de Deus, en este tiempo difícil, não são egoístas. Eu me acuerdo quando iniciamos a pandemia, en el mes de março, a gente correndo para os mercados e comprando. Creio que estão pagando hasta hoje o que compraram em março, porque se creyeron que era o fim do mundo. E nós, a igreja, seguimos creyendo e compartilhando. Houve trabalho acá que em mês, nossa congregação compartilhou mais de 1,5 toneladas de alimentos. Compartimos isto, nos esforçamos. Poderíamos haver guardado para todos nós e vamos vivendo. Pero não, hemos aprendido que quando sembramos, cosechamos. Deus te ha escogido e é nesta hora que tu fé deve manifestar-se. Há gente egoísta que diz: não, lo que é mío, que os demás que enfrentem seus problemas. Não, nós não somos assim.
Nosotros compartimos lo que hemos ganado. Nosotros compartimos, honramos a Dios con lo que es de Dios. Creemos que Dios es fiel para bendecir nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles y solamente los superamos porque Dios ha usado a alguien para ir allá y proveer y nos bendecir? Yo he experimentado esto mi vida toda, como pastor, como misionero. Yo he vivido dependiendo de Dios y que Dios toque la generosidad de la gente. Dios siempre tiene los suyos. Crea, en los tiempos más difíciles se vive las experiencias más grandes. Usted va a vivir experiências tremendas, poderosas, quando você aprender a compartilhar. Oh, o Hijo del Hombre vai volver e quer encontrar você em fé. E como assim, pastor? Em fé, compartilhando o que Deus te ha dado. Échale fuera el egoísmo. Échale fuera el egoísmo. Dice, Senhor, eu siembro, porque eu creio que tu puedes dar 30 por 1, 60 por 1 e hasta mesmo 100 por 1. Generosidade. Generosidade. Quando Pablo escreve a los Coríntios, a igreja de Corinto era uma igreja poderosíssima em los dones espirituais, pero era uma igreja egoísta. Quando Pablo escreve sobre a Santa Cena, vocês se acuerdam, e hasta temos a costumbre, Pablo dijo que unos deveriam esperar por los outros. Claro, hoje nós quando nos reunimos acá para tomar a Santa Cena, todos nós participamos juntos del acto. Pero lo que Pablo está diciendo não se referia a este momento. Es que havia um grupo de gente rica que levava a comida e se comiam todo e diziam, vamos comer antes que cheguem os pobres. E quando chegavam os pobres, já não havia nada para eles. Então Pablo disse, vamos esperar uns por los outros, porque a generosidade se trata em que todos tenham acesso à bendição, não somente os privilegiados. E quando a igreja de Corinto recebeu Pablo como pastor, a igreja de Coríntios não cuidou Pablo como pastor. Leia a segunda carta de Pablo aos Coríntios, capítulo 11. Você vai ver que Pablo considera um pecado. Pablo considera um pecado que ele não desfrutava das bendições que tinha direito. Ele disse que ele chegou a tomar de outra igreja para cuidar de los Coríntios. E de que igreja Pablo tomou? De la igreja de Macedônia, de los filipenses. Leia, segunda carta de Pablo a los Coríntios, capítulo 8, capítulo 9. Você vai ver que Pablo disse que as igrejas de Macedônia, de sua profunda pobreza, abundaram em riqueza, generosamente ofrendaram. Então, Deus está falando conosco. La verdadeira fé não te hace vivir em uma isla. Cuidado para que estas vozes políticas de aislamento, de isolamento, de viver apartado, cuidado com aglomeração, é verdade, nós vamos tomar cuidado, porque nós somos ordeiros, obedientes, pero cuidado para que isso não se torne uma realidade espiritual. Nós podemos estar um pouquinho lejos em questão de la pandemia, pero estamos juntos, compartilhando, sembrando, cosechando, creyendo, crescendo. Oh, glória a Deus por esto. Deus quer um povo generoso. E agora eu não vou muito lejos porque quero bendecir-lhes, quero orar por vocês. Mas em quarto lugar, quais são os frutos de la fé em tempos difíceis? Primeiro, creer que Deus está no controle. Segundo, nós devemos crer que não estamos solos. Terceiro, devemos manifestar solidariedade, ser generosos. E em quarto lugar, devemos alimentar nossas vidas espirituais. En este tempo, muita gente se cayó debilitado porque não aprenderam a alimentar sua vida espiritual.
Es claro, hermanos, amamos el templo. Y si tú dejar de amar el templo y tus hermanos, tu fe ya está comprometida. El escritor a los Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice que nosotros debemos estar en la congregación. El Salmo 133 diz que é hermoso que os hermanos estejam unidos, porque allí Deus ordena a bendição. Es decir, não vamos permitir que o diabo venga diluir, separar, deshacer lo que Deus ha hecho. Amamos la congregación. Cuando ella queda cerrada, nosotros acá en Brasil, nuestra congregación de Antônio Prado, hoy tendremos 2 cultos, porque podemos recibir solamente 30 personas por reuniones, y cuando no, y que podemos recibir un poco más, pero son 2 cultos, uno está aconteciendo, y los hermanos demás ya estão allá afuera, 50, 70 hermanos esperando el equipo de acá salir para eles entrarem, porque amamos a congregação, amamos a casa de Deus. Pero, en estos dias de dificuldade, nós devemos aprender a alimentar nossa vida espiritual. Eu costumo dizer que há 3 etapas em la vida. Primeiro, quando nós não sabemos nos alimentar solos, papai e mamãe nos dão comida em la boca. Depois, em segundo lugar, já aprendemos a comer. Nós conseguimos agarrar a cuchara e então o prato e começamos a nos alimentar. Pero em terceiro lugar, depois aprendemos, mas allá de nos alimentar, aprendemos também a ser comida para os outros. E é assim na vida cristiana. Nascemos em Cristo, o pastor nos bendice, depois aprendemos a ir para casa e nós mesmos ler a Bíblia, e agora devemos aprender, aunque estamos lendo a Bíblia, devemos compartilhar a palavra com os demais. Tu deves alimentar tu vida espiritual. Ponga uma alabanza aí em la radio de tu casa, la desfrute, comece a ler a palavra de Deus, comece a mirar prédicas em YouTube, alimente sua vida espiritual. La gente que tem uma fé sana é a gente que está alimentando sua vida espiritual. Pablo escreveu a Timoteo e ele disse assim: Timoteo, eu te ruego que tu despiertes el fuego del don de Dios que está en ti. Y me encanta esta traducción, Reina Valera 1960, porque la traducción dice: despierte el fuego del don. Acá em português solo dice dom, pero em espanhol dice fuego en el dom. Pablo está dizendo: tu tienes el dom, pero falta el combustible. Usted debe llenar tu vida del Espírito Santo y comer la palabra de Dios. Oh, lo que te va a mantener firme es el alimento que usted está recibiendo. Pero pastor, yo no logro ir a la iglesia, pero ahora la iglesia está yendo hasta usted. Usted no está en el templo, pero el templo está en usted. Usted no está en la iglesia, pero la iglesia está en usted. Usted no puede ir mirar al pastor predicar, pero el pastor llegó hasta ti y está predicando la palabra de Dios. Llegamos hasta usted predicando la palabra de Dios. En esta mañana, usted necesita um despertar espiritual. Usted necessita volver a ler a Bíblia. Usted necessita volver a escuchar alabanzas. Usted necessita volver a hablar em línguas, a hablar em mistérios. Usted necessita volver a orar e o Espírito Santo te vai dar experiências poderosas aí em tu casa. E eu vou concluindo o mensagem, porque Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: entra em la iglesia, não, entra em tu quarto. Em tu quarto. E ore a Deus. E tu papá que te ouve em secreto, Ele te vai responder em público. Nesta manhã, tu fé é verdadeira. Tu fé é verdadeira. E eu quero bendecir-te depois destes minutos predicando. Quero declarar sobre você e sobre tu casa la bendición de Deus. La bendición de Deus. Deus é fiel. Vou orar e depois comparto mais alguma coisa com vocês. E então nos despedimos creyendo que Deus te ha bendecido de maneira especial. Que a graça de Deus, que a buena mano de Deus te fortalezca. Creia, quando o Hijo del Hombre volver,
va a encontrar fe, porque nuestra fe está viva, está activa, está empoderada por Dios. Padre,